Conquista, professor da Unifev cria game em menos de 48 horas e se destaca em um dos melhores campeonatos do mundo. Incêndio, fogo em fábrica em Valentim Gentil deixa 2 pessoas feridas. Eleições, foi dado início ao trabalho de lacração das urnas em Votuporanga. E ainda nesta edição você confere as oportunidades de emprego para Votuporanga e região. É agora no TVU Jornal. Boa tarde. E eu começo a edição de hoje falando sobre superação. Imagina você ter 48 horas para criar um projeto e concorrer com mais de 2.000 pessoas de todo o mundo e conquistar uma das melhores colocações. Acha isso impossível? E se eu falar para você que essa experiência foi vivida por um professor do curso de produção multimídia aqui da Unifev, que com o apoio dos alunos foi destaque em um dos mais conceituados campeonatos de game do mundo. Dá só uma olhada. O jogo parece simples, mas exige raciocínio e habilidade. O objetivo é fazer com que o ponto branco chegue ao outro lado, quando as 2 partes do caminho estiverem interagindo. Ele foi criado usando como tema Mundos Conectados, imposto como regra pelo Campeonato Mundial de Produção de Games, disputado na internet, que aconteceu no último mês. O docente do curso de produção multimídia da Unifev, professor mestre Vinícius Sanches dos Santos, concorreu com outros 2.580 projetos inscritos na competição e conquistou a 25ª colocação. Realmente não foi esperado, mas uma grande satisfação, né? No sentido do tempo, né, de produção e também pela participação junto com os alunos do curso de produção multimídia. O campeonato propõe aos participantes o desafio de desenvolver um protótipo a partir de um tema principal, com rapidez e criatividade. Nós pegamos o tema e fizemos a discussão junto com os alunos do curso de produção multimídia. Então ali no envolvimento eu acabei tendo a ideia do meu jogo e produzindo ele junto com os alunos, né? Formaram os grupos, os alunos formaram seus grupos, eu ajudei a produção dos jogos deles e acabei produzindo o meu também, né? E aí a satisfação esse 25º lugar ele veio de bom grado, né? Bacana. Para Vinícius, essa é uma importante conquista para o curso de produção multimídia da Unifev e motiva os alunos e ele a continuarem participando e criando projetos. Foi animador, né? Tendo em vista que é uma competição internacional, né? Foi bastante satisfatório, sim. Os alunos ficaram contentes, né? Tendo em vista que eles tiveram uma certa participação porque houve a discussão, né? Houve a discussão do tema junto com os alunos. Então foi um desenvolvimento meio que coletivo. E começaram ontem os trabalhos de lacração e instalação do sistema das urnas eletrônicas para as eleições em Votuporanga. No total, serão 254 urnas lacradas para as eleições do dia 5 de outubro. Além deste serviço, está sendo feita a instalação dos sistemas com os nomes, partidos e números dos candidatos, além de um banco de dados com os registros dos eleitores. Um dia antes do pleito, as urnas serão levadas para os locais de votação. Além de Votuporanga, outras cidades vizinhas irão receber os equipamentos, como Parise, Álvares Florence e Valentim Gentil. Do total de urnas, 230 são de sessão, 6 de justificativas e 18 de reservas. O objetivo é manter as urnas intactas e seguras até a eleição. Segundo o cartório eleitoral, não tem uma data específica para a conclusão dos trabalhos. Tudo vai depender de quantas forem feitas diariamente. Alunos de escolas municipais de Jales visitaram a cidade fictícia do trânsito, exposta na Praça Eufli Jales, conhecida como Praça da Fonte. O local é um espaço lúdico e educativo criado para difundir bons exemplos no trânsito, ensinando as crianças a conhecerem melhor a sinalização e as questões que envolvem segurança dos motoristas e pedestres. As ações da Semana Nacional do Trânsito seguem até o dia 25 de setembro. O cruzamento entre a linha férrea e a rua Afonso Pena, no Jardim Industrial em Guararapes, não terá mais vigilante a partir do dia 20 de outubro.
Com a medida, que visa cortar gastos, a cancela ficará permanentemente aberta para a passagem de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. A Prefeitura também avalia a retirada dos vigilantes nos outros pontos por onde passam a ferrovia, pois, de acordo com um estudo realizado pela administração municipal, a presença do funcionário é desnecessária e não reduz o número de acidentes. A diferença nos preços dos medicamentos genéricos nas farmácias de São José do Rio Preto pode chegar a 303,70% entre os medicamentos de referência. A maior diferença de preço foi encontrada a 134,51%. Os dados são da pesquisa comparativa de preços de medicamentos feita entre os dias 5 e 8 de agosto pelo Núcleo Regional de Rio Preto da Fundação Procon São Paulo. O programa Direção Segura, ação coordenada pelo Detran São Paulo para a prevenção e redução de acidentes e mortes no trânsito causados pelo consumo de álcool combinado com direção, flagrou 12 condutores sob efeito de álcool em Fernandópolis no último final de semana. O balanço foi divulgado pela assessoria de comunicação do Detran. Durante a operação, 206 testes do etilômetro foram aplicados. E a inclusão social está cada vez mais presente em nossas vidas. Hoje em dia, é cada vez maior o número de pessoas que procuram cursos para aprender informática. E não importa a idade, de 8 a 80. Segundo uma pesquisa feita pelo IBGE, mais de 50% da população brasileira utiliza o computador. E aqui em Votuporanga foi inaugurado recentemente o Centro de Acesso à Tecnologia para a Inclusão Social e Digital, que oferece aulas gratuitas. E no local, o que mais chama atenção é o grande interesse de pessoas acima dos 60 anos. O CAT, Centro de Acesso à Tecnologia para a Inclusão Social e Digital, foi inaugurado há um mês e já atende 105 alunos. As aulas acontecem de segunda a sexta, nos 3 períodos, e a carga horária é de 40 horas. O CATES oferece várias opções de cursos, como, por exemplo, informática para iniciantes, mercado profissional, internet e digitação. No total, são 15 computadores, além de lousa digital e outros equipamentos. Além disso, os alunos recebem material apostilado e tudo é acompanhado por um professor. Nós abrimos 120 vagas e foi muito boa a procura. O interessante é isso, é perceber nas pessoas, aí, principalmente aquelas acima já dos seus 50 anos, o interesse pelo mundo digital. Dona Ederzuit, de 64 anos, e o marido Claudovino, de 73, estão participando das aulas há 15 dias. É a primeira experiência com o computador. O motivo de estar no CATES é aprender a se comunicar com os filhos que moram em Israel. Meus filhos mudaram para Israel e eu tenho que aprender, né? Tenho que comunicar com eles e eu achei bom essa ideia. O mesmo objetivo que ela falou para o senhor é o mesmo objetivo meu. E é muito importante. É uma boa oportunidade para nós, que a gente precisa. De acordo com o diretor do CTMO, a procura pelos cursos de pessoas da terceira idade é cada vez maior. Ele diz que nunca é tarde para começar. Ficamos surpresos, mas foi muito interessante ver que as pessoas querem conhecer esse universo. E muitos não conheciam sequer um mouse. E essa foi uma grande oportunidade, né? De forma gratuita, sem custo nenhum para o aluno, sem taxa de inscrição, sem mensalidade e toda uma estrutura pronta para atender essas pessoas. E já que nunca é tarde para começar, Dona Eneuda, de 48 anos, é de Natal, Rio Grande do Norte e mora em Votuporanga há 9 meses. Computação é apenas um dos vários cursos que ela já fez. Procuro sempre novos desafios e sempre novos cursos, adquirir conhecimento, nunca é tarde. É importante que a gente venha se capacitar todos os dias. Que curso que a senhora já fez? Eu já fiz manicure e pedicure, fiz inglês básico. Estou fazendo atualmente agora computação e Libras lá no CTMO.
E você vai ver a seguir, 2 pessoas ficam gravemente feridas em incêndio em Valentim Gentil. E ainda nesta edição você confere as oportunidades de trabalho para Votuporanga e região. Nós voltamos já. E nós estamos de volta e chegou a hora de saber como fica o tempo hoje em Votuporanga. Com aumento de nuvens durante todo o dia, há previsão de pancadas de chuva durante a tarde e a noite. A temperatura fica entre 15 e 34 graus. Neste momento, Votuporanga registra 31 graus. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Diversas vagas de empregos estão disponíveis na região noroeste. Em Votuporanga estão sendo contratados servente de pedreiro, soldador, costureiro e montador de imóveis. Os interessados devem procurar o pátio. O endereço é a Rua Piauí, 3234. Mais informações no 34210126. Em São José do Rio Preto, há vagas para auxiliar logística, balconista e carpinteiro. A Secretaria de Emprego da cidade fica na Rua Eduardo Nielsen, 420, no Jardim Congonhas. Já em Araçatuba, os cargos disponíveis são auxiliar administrativo de pessoal, auxiliar de enfermagem e auxiliar de limpeza. Quem tiver interesse deve procurar o PAT na Rua Almirante Barroso, número 47, no centro. O telefone é 18-3624-5966. Em Catanduva tem vagas para analista de logística e transporte, passador de roupas e auxiliar de enfermagem. O endereço do PAT é Avenida Comendador Antônio Stocco, 537, no bairro Joaquim Lopes. Outras informações pelo telefone 17-3522-1194. E a semana não começou nada bem para trabalhadores de uma fábrica de Valentim Gentil. Na tarde de ontem, o incêndio atingiu o local. Foi preciso mais de 4 horas para que o Corpo de Bombeiros controlasse as chamas. 2 pessoas ficaram feridas. A cena assusta. Pó de serra se mistura com fumaça. O incêndio aconteceu em uma fábrica de móveis de Valentim Gentil. Nessas imagens feitas por um cinegrafista amador, é possível perceber a hora em que o caminhão é retirado já em chamas. A carroceria ficou destruída. O motorista não se feriu. Consta pra gente aí que tinha um pessoal trabalhando na coleta do pó de serra e na hora que eles foram abrir uma das escotilhas ali de saída, houve um flash, né, e o pó de serra pegando fogo caiu sobre os trabalhadores. E possivelmente ele deve ter começado aí ou por energia estática, um curto-circuito, alguma fonte de calor junto com o pó de serra que é altamente inflamável, que houve o princípio de incêndio. O incêndio aconteceu aqui nesse exaustor. Enquanto os trabalhadores carregavam um caminhão com pó de serra, houve uma explosão. Os 2, Leonardo Custódio e Anderson Bocato, ficaram gravemente feridos. A ação foi feita entre a Defesa Civil da cidade e o Corpo de Bombeiros de Votuporanga. A chegada imediata das equipes no local facilitou a operação. Nós chegamos aqui, a primeira coisa foi tentar isolar, né, conter ali o incêndio para que ele não se propagasse para dentro da empresa, e isso já foi feito de imediato. E depois agora realmente é fazer o trabalho de combate dentro das caixas de pó e agora somente o rescaldo final. A rua ficou cheia de pó de serra e funcionários da prefeitura auxiliaram na limpeza. Também foram usadas máquinas retroescavadeiras para a retirada da sujeira. Mesmo depois do fogo ter terminado, a movimentação dos bombeiros continuou. Foram pouco mais de 4 horas de trabalho intenso entre controlar e acabar com focos de calor. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a indústria não tem o AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Um documento que certifica que no estabelecimento há condições de segurança contra incêndios. A empresa foi procurada para falar sobre o assunto, mas ninguém quis se pronunciar. E a assessoria da Santa Casa de Votuporanga informou que as 2 vítimas, Leonardo Custódio Del Álamo, de 20 anos, e Anderson Luiz Bocato, de 40 anos, deram entrada no hospital com queimaduras de 2º e 3º graus. Passaram por atendimento e agora aguardam transferência para um hospital de referência em queimaduras. O estado de saúde deles, no momento, é considerado grave.
E o nosso assunto agora é saúde pública, mais precisamente os pombos. Quem passa pelo centro da cidade, perto da Igreja Matriz, vê a grande quantidade dessas aves. Tem gente que fica com dó e geralmente acaba alimentando as aves. Uma atitude que não é muito positiva. Isso porque colabora para a reprodução dos pombos e eles podem causar doenças ao ser humano. Símbolos da paz, fertilidade e esperança, os pombos vieram para o Brasil no século XVI, do leste europeu e do norte da África. Eles se adaptaram junto aos seres humanos principalmente pela facilidade de encontrar alimentos e abrigo. Além de prejuízos materiais, causam problemas de saúde pública. Como a maioria das zoonoses, febre prolongada que não cura com antibióticos, algumas têm sintomas de pneumonia, né, atacando as vias respiratórias, e algumas a meningite atacando o sistema nervoso central, né, com sintomas neurológicos. A Igreja Matriz, principal cartão postal da cidade, é um dos locais onde os pombos podem ser encontrados diariamente. Tem muitos pombos aqui, ficam em torno da igreja, entram na igreja. Tem a questão da sujeira e tem também a questão da doença. Portanto, a orientação é de que esses pombos não sejam tratados ao redor da igreja. O controle da população de pombos é difícil, o que torna o problema frequente. Não alimentação para que não haja procriação e barreiras físicas, né, na construção das casas, prédios públicos, né, não usar assim, não criar locais que possam servir de criatório para esses animais. De frente a esta loja de rações, a concentração de pombos também é grande. Eles ficam o tempo todo à espera de sobra de alimentos. O pessoal aqui costuma tratar, então eles não saem desse ambiente. E os pombos contraem doença e não tem como nós resolver esse problema. Sujeira também é muito. Sujeira é demais, inclusive nossos toldos aí, ó, todo ano tem que ser trocado porque é corrosivo isso aí, as fezes corrói e acaba até danificando nossos toldos aí. As aves são protegidas por lei e por isso eliminá-las é crime. O veterinário explica que é preciso uma conscientização da população e cuidados na hora de fazer a limpeza. Eles devem umedecê-las antes com água com cloro, né, com quiboa. Então jogar a água com cloro, nunca varrer as fezes sem umedecê-las, né? E o TV Jornal de hoje fica por aqui. Para rever essas e outras reportagens, acesse o nosso site tvunifev.com.br. Tenha uma ótima tarde.